Sucesso no seu programa Sempre Vitória. Aquele abraço pra você. Hoje é quarta-feira, 30 de março. E você, meu caro torcedor do Vitória, vai me permitir hoje. Não vamos falar do Vitória hoje não. Porque quem esteve aqui ontem em Salvador foi simplesmente Zico. Arthur Antunes Coimbra, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. E eu estive lá presente na coletiva de imprensa, você já viu o recado que ele mandou aí pro Sempre Vitória, e vamos acompanhar este papo com Zico, ele começando a falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira tem ótimos jogadores, né? Tem todas as condições de hoje, mais uma vez, conseguir uma classificação para o Mundial. O que tem me preocupado ultimamente é o estado psicológico da seleção brasileira, em termos da diversidade. Os jogadores brasileiros estão com dificuldade de se superar numa diversidade. E o maior exemplo disso fica o seu principal jogador, que é o Neymar. Você não pode ter um Neymar que os jogos das eliminatórias ele já teve mais da metade sem jogar suspenso. Agora ficou mais um. Então por que isso? Porque o sul-americano, ele na Europa, lá no Barcelona, os jogadores jogam, não irritam ele, não criam algumas situações que ele possa ficar revoltado. E aqui na América do Sul, eliminatórias, os caras fazem de tudo para irritar principalmente o principal jogador. E você tem que estar dentro do campo, tem que ter uma frieza muito grande. Eu nunca mais esqueço do Carpegiani, né, que jogava comigo. Ele chegou com uma experiência muito grande, eu eu considerava ainda bem mais novo do que ele. E ele falava para mim, olha, os caras vão te irritar para te tirar do sério. Então se ele te der um tapa na cara, você vira pro outro lado e manda ele dar outro. E mete gol deles. Que aí eles vão ficar mais irritados. Agora, se dá uma tapa na cara, você revidar, é isso que ele quer. Ele joga menos que você, ele vai te tirar de campo, vai te tirar do sério, você vai esquecer de jogar, porque você sabe mais do que o adversário que é jogar bola. Né? Além da Copa do Mundo que aconteceu, da Copa América também que aconteceu, está numa eliminatória talvez das mais complicadas. O Brasil não pode se desesperar. Resultado, por exemplo, no Uruguai, um empate até certo ponto é normal. A Argentina empatar, porque são confrontos diretos, jogos de 6 pontos. E vocês sabem que esses times são sempre os que chegam também. Não perdendo, tá tudo bem, mesmo que não ganhe. Agora, existem outros jogos não, que o Brasil tem que saber ganhar. Tá faltando no futebol brasileiro. Será que essa escolinha aqui vai sair no Zico igual sempre? Tomara que saia sempre, né? Grandes jogadores, mas eu digo, volto a afirmar, não esperem isso das escolas 5 e 10, que elas não são feitas para esse sentido. Eu acho que o jogador brasileiro hoje em dia, ele está indo muito cedo lá para fora. E lá para fora, você às vezes fica tolhido um pouco de usar muito a criatividade. Então, acaba você não exercendo isso. O Brasil tem bons cobradores de falta na seleção. Você tem, vou citar o William, o Neymar, o Daniel Alves, até mesmo o Davi Luiz, que bate bem falta. Mas é preciso exercitar, é preciso treinar, é preciso praticar. Você perder tempo, ficar lá sozinho e bater, porque eles podem fazer um gol ou outro, mas manter uma média só com treinamentos. Então, eu acho que hoje, com o número de faltas existentes, poderia-se ter um melhor aproveitamento, porque os espaços diminuíram, existem mais faltas. Então, eu acho que o Brasil está deixando de usufruir de uma arma que sempre usou. Rivelino, Nelinho, Marinho, jogadores que você botava a bola ali e já sabia que a possibilidade de gol era muito grande. 99%. Então o Brasil ganhou muitos jogos importantes com cobrança de falta. Até mesmo o Pelé, que não era um exímio cobrador, mas de vez em quando ele botava lá, dava um canhão
passava por tudo. Então, eu acho que isso sempre foi uma arma importante da seleção brasileira que ultimamente está deixando de usar. Isso é culpa dos clubes, e falta de treinamento nos clubes? Eu acho que não é só de clube, não. É a iniciativa do jogador. Eu vejo, no final da minha carreira, é lógico que eu já não podia ficar treinando muito, porque a musculatura ficava cansada e eu tinha corrido o risco de ter uma lesão no jogo. Mas eu, por exemplo, quando fui coordenador, diretor lá do Flamengo, eu via muito pouco jogador parar e perder assim 20 minutos, meia hora fazendo cobrança de falta. Os técnicos hoje estão muito habituados a fazer as partes táticas e tal, fazem as bolas paradas, mas escanteio, faltas laterais, mas não aquela direta. E eu acho que isso é muito a cargo do jogador. Eu tive um jogador no Japão, Nakamura, que era um exímio cobrador de falta, e gostava de exercer na véspera do jogo. Aquilo eu sabia que era importante e decidiu muito jogo para mim de falta. Eu terminava o treino 10 minutos antes, para esses 10 minutos ele ficar só treinando falta, aprimorando, porque isso dava confiança a ele para o jogo. Então, os treinadores têm que ter essa sensibilidade de ver quais são os jogadores que podem chegar no jogo e decidir, e puxa aqui no canto, vai lá e faz, insiste. Eu tive treinadores que faziam isso, vem cá, acabou, tá, vamos lá fazer finalização, cabeceio. Vamos fazer treinamento de só da perna esquerda, perna direita. Então, você para melhorar o teu lado individual tem que perder um pouco de tempo pós-treino para poder chegar no jogo com mais confiança. Eusébio, em relação ao futebol baiano, você tem acompanhado? Qual a sua análise em relação à qualidade do futebol praticado aqui? Muito pouco. Acompanho mais a Copa do Nordeste, porque trabalho lá no Esporte Interativo, onde há uma cobertura total da Copa do Nordeste, e vejo alguns jogos e lógico que é totalmente diferente a motivação que eles têm nessa competição para uma competição regional hoje, né? Como é o Carioca, como é o Campeonato Baiano. Então, acho que o futebol baiano tem uma coisa que supera a maioria dos estados, que é a presença do público. O baiano sempre adorou futebol, sempre prestigiou o futebol, a casa sempre está cheia, seja na Fonte Nova, seja no Barradão, seja lá em Pituaçu, quando tinha os jogos, a Fonte Nova estava em obra. Então isso é gostoso. O jogador quer ver o estádio cheio. E lógico que a gente fica feliz de ver um estado que almoça e janta futebol, mas às vezes vê um clube que não dá valor a isso e acaba está disputando uma primeira divisão. Eu acho que Bahia e Vitória tem que estar sempre na primeira divisão pelo que representa o futebol no estado. E isso tem que ser passado para os atletas. Quando você contrata um jogador, tem que saber disso, da importância do clube. E às vezes dão menos importância por isso. E o jogador lá vai lá como se estivesse jogando em mais um lugar e não jogando naquele lugar. Então, eu acho que o futebol baiano tem que estar sempre respirando a Série A. Um abraço, Zico, do programa Sempre Vitória, canal do YouTube. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado, um prazer grande e sucesso no seu programa Sempre Vitória.